agosto dourado, amamentação, proteção para a vida toda. A importância da rede de apoio no período de amamentação. A rede de apoio ela tem um papel fundamental para a amamentação, e essa rede de apoio é que vai gerar confiança na mãe e as condições para que essa mãe realmente consiga amamentar. Então, uma rede de apoio ela não vai ser aquela pessoa que vai chegar e vai só segurar o bebê e vai dizer para a mãe ir fazer as outras coisas enquanto ela cuida do bebê, né? Bem pelo contrário. A rede de apoio ela vai fazer todo o planejamento ali, né, dos bastidores dessa mãe. Então, desde planejar compras no mercado, alimentação, né, manter essa mãe bem nutrida, bem hidratada e cuidar do sono da mãe principalmente, né, quando a mãe nos intervalos ali entre as mamadas para essa mãe poder descansar, né, até porque a gente sabe que descansar é extremamente importante para a produção de leite. Então, dá esse suporte para que a mãe se preocupe e fique focada ali realmente com a amamentação e com os cuidados do bebê. Os primeiros dias, principalmente, né, com o bebê, eles são bastante intensos, né? E realmente as demandas com o bebê, principalmente os bebês recém-nascidos, né, onde a família está aprendendo muita coisa, é um processo extremamente cansativo. Então, o que normalmente eu costumo orientar as famílias, né? Que já na gestação elas tenham pequenos planejamentos para facilitar o dia a dia, né? Então, assim, eu vou ter uma pessoa que vai poder cozinhar diariamente para essa família. Se eu não tenho essa pessoa, eu preciso ter esse planejamento, né? Então, eu vou comprar viandas, eu vou ver um lugar onde eu possa encomendar comida, né? Então, coisas mais práticas. Eu tenho alguém que vai faxinar a casa, por exemplo, ou que possa fazer compras no mercado. Então, tem que ver ali a realidade, né, de cada família e poder encaixar essas questões do dia a dia, que aparentemente até são pequenas, né, coisinhas do dia a dia, mas isso sobrecarrega demais tanto a mãe quanto a rede de apoio também. Então, assim, tem os cuidados com o bebê, mas tem toda uma logística ali por trás, que é importante de estar funcionante, né, para que essa mãe consiga focar ali no bebê, focar na amamentação e deixar essas questões para a rede de apoio. E aí é importante também, né, que dentro do possível, se tem alguma questão de saúde mental, de exaustão, enfim, que se converse, né, para fazer turnos, de repente, intercalar turnos, um descansa, o outro cuida do bebê, e às vezes, muitas vezes também é necessária a questão de terapia, né, então buscar profissionais da área da saúde, né, psicólogos, enfim, que possam auxiliar essa família da melhor maneira, pensando também no bem-estar ali do bebê, né, do crescimento do bebê. Então, assim, não é raro às vezes de acontecer de famílias que eu já atendi, sair lá da casa, a família, a mãe tá amamentando super bem, uma boa produção de leite, o bebê tá mamando bem, e aí chega às vezes um familiar e aí faz uma pergunta sutil, né, que muitas vezes ali, como tu comentou, com boas intenções, e essa mãe já fica cheia de medos, de receios, né. Então, muitas vezes, o que eu passo ali para essa mãe, principalmente, né, é que, assim, esse familiar, ele tá com boa intenção, né, então, muitas vezes a preocupação normalmente são as avós, né, eu gosto muito das avós, inclusive, quando é possível, eu chamo as avós junto para consulta, né, e aí, assim, muitas vezes ela pergunta, será que está sendo suficiente? Mas é o excesso, justamente, do amor, é o excesso do cuidado, né, então, quando é possível, né, que essa família chegue ainda na gestação, a gente consegue passar algumas orientações até meio técnicas, assim, para a família, né, de modo geral, então ali para a rede de apoio, muitas vezes tem avó, tem o vô, tem tios, para que entendam muitas vezes como é o funcionamento do bebê, porque a gente perdeu, acho que um pouco o contato, né, antigamente as famílias eram mais volumosas, tinham muitos bebês, né, hoje em dia é um neto, muitas vezes, e aí o bebê vai chorar de hora em hora, o bebê vai acordar, né, de hora em hora, o bebê vai ficar demandando muito ali, ficar muitas horas mamando, e isso gera aquela insegurança, né, principalmente quem está ali vendo a situação, muitas vezes, da questão da mãe estar exausta por estar amamentando, mas os primeiros dias do bebê, é esperado isso, né, que o bebê durma ali pequenos intervalos de no máximo 3 horas e ele vai acordar para mamar. Então, muitas vezes a família conseguir entender como que é o funcionamento do bebê, o desenvolvimento do bebê, e o que é esperado nesses primeiros dias, já traz essa segurança de que realmente está tudo bem, assim. Então, sempre quando as famílias chegam para mim, ainda no pré-natal, eu gosto de conversar né, com a rede de apoio, principalmente eu pergunto, quem é que vai estar aqui no dia a dia, né? Logo que esse bebê chegar em casa, logo que esse bebê nascer, quem que vai estar ali auxiliando? Então, é importante que a família entenda que toda a dinâmica da casa vai se modificar, né? Então, assim, o sono, ele fica parcelado, né? Que nem eu digo, porque o bebê, ele vai acordar a cada 3 horas para mamar. E essa família conseguindo entender que esse processo é um processo natural, isso traz um pouco mais de tranquilidade, porque a exaustão, ela vai acontecer, né? Principalmente dependendo ali se a rede de apoio são 2 pessoas, 3 pessoas, né?
Então, essa questão da exaustão vai acontecer e é importante que a família entenda que é um processo natural, né, que vai passar, então o bebê ele não vai ficar demandando de acordar de 3 em 3 horas para sempre, né, isso é uma coisa ali dos recém-nascidos, enquanto está ganhando peso, né, então a família conseguir gerar praticidade para o seu dia a dia, né, então essa questão de repente ter comidas já prontas, ou ter uma pessoa que cozinha, de organizar as tarefas, né, ali para cada familiar, então cada um já saber meio o que vai ser feito, o que precisa ser feito ainda no pré-natal, né? Então ter esse entendimento lá no pré-natal facilita muito essa expectativa, né? Porque na gestação é o período da lua de mel ali, então não se sabe muito bem como que vai ser depois quando esse bebê chega em casa. Então a família ter essa consciência de que a realidade ali depois, quando o bebê nasce, vai ter um pouco de cansaço, vai ter uma demanda maior. Isso facilita muito a família, facilita muito o processo de amamentação, porque se torna uma coisa um pouco mais leve, assim. Vai ter cansaço, mas se torna mais leve mentalmente para toda a família. Então, para trazer mais uma questão, né, para as famílias sobre esse cuidado, né, que acontece ali logo que o bebê chega, eu sinto que muitas famílias têm um cuidado maior, né, assim, mais aquela questão de preocupação, que gera um pouco mais de exaustão, quando é o primeiro bebê, né? Até porque quando é o primeiro bebê são muitas novidades, então o aprendizado ele é muito grande, né? É tudo novo, o que eu vou fazer agora? Às vezes como que eu vou segurar, como que eu vou trocar a fralda, como que eu vou dar banho, né, nesse bebê? Se eu tenho que acordar o bebê ou não tenho que acordar o bebê. E aí normalmente quando vem o segundo filho, né, já fica um pouco mais leve esse puerpério, né? Esse maternar ali já fica mais leve, muitas vezes até para a rede de apoio. Então, uma das questões, assim, que eu sinto, né, quando a diferença de idade, né, entre o primeiro bebê e o segundo bebê, ela é pequena, muitas vezes o primeiro bebê, né, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, ainda mama, então tem essa questão ali da amamentação, né, vou ter que desmamar esse bebê, né, mais velho, como que vai ficar a questão da parte emocional ali, né, do cuidado da relação da mãe com esse bebê mais velho. Mas assim, é totalmente possível, né, a mãe seguir amamentando os dois bebês, a gente chama de amamentação em tandem, e pode ser mantida durante a gestação e também depois do puerpério. Inclusive as mães que mantêm, né, a amamentação, às vezes alguns bebês mais velhos reclamam do sabor do leite logo que o humano nasce, né, porque muda um pouquinho ali a constituição do leite, mas ela ajuda na produção. Então, quando tem um outro bebê mamando, a gente vai ter um estímulo maior e acaba tendo um volume de leite maior ali para o bebê mais novinho. E é totalmente possível de manter a amamentação aí com 2 bebês. Então, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Queria agradecer o IB Escola e o IB Social e deixar um recado, né, para as famílias que amamentar é um desafio, né, principalmente nos primeiros dias, mas tem uma gama de profissionais que pode auxiliar nesse processo, né? Então, tem as consultoras de amamentação e que não desistam, né? Muitas vezes a mãe está num processo ali de passando um pouco de dificuldade, porque, como eu falei, são muitas novidades ali logo que nasce o bebê, e amamentar realmente pode ser um grande desafio, mas que busquem ajuda, né? Procurem os profissionais de saúde capacitados em amamentação para auxiliar nesse processo, porque o aleitamento materno ele é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? A saúde desse bebê e a saúde aí dessa família. Agosto Dourado, amamentação, proteção para a vida toda.